Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Ansiedade tornou-se uma das palavras mais corriqueiras em nossa sociedade. E não é por acaso. Segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. São 9,3% da população, quase 19 milhões de pessoas. Olhando para esses dados, e também para o meu cotidiano de quem realiza tratamentos, onde é bastante comum as pessoas se definirem como ansiosas, é muito interessante conversarmos sobre esse desequilíbrio pela perspectiva do Ayurveda. Mas antes, vamos ao conceito de ansiedade de acordo com a Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde. Levando-se em conta o aspecto técnico, devemos entender a ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia, ora nos prejudica. Dependendo das circunstâncias ou da intensidade, pode tornar-se patológica, ou seja, prejudicial para o funcionamento psíquico, mental e somático, corporal. Os transtornos de ansiedade têm sintomas muito mais intensos do que aquela ansiedade normal do dia a dia. E eles podem aparecer com várias caras, como por exemplo, preocupações, tensões, medos exagerados quando a pessoa nunca consegue relaxar, sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer, preocupação exagerada com saúde, dinheiro, família ou trabalho, medo extremo de algum objeto ou situação em particular, medo exagerado de ser humilhado publicamente, falta de controle sobre pensamentos, imagens, atitudes que se repetem independente da vontade de uma pessoa, pavor depois de uma situação muito difícil. Sendo assim, os tipos de transtorno de ansiedade são diversos e os seus tratamentos devem ser realizados por meio de acompanhamento médico-psiquiátrico e com psicoterapia. Agora, e o Ayurveda? Trata a ansiedade como? Pela lente ayurvédica, para entender a ansiedade é necessário olhar para os sintomas específicos de que determinada pessoa apresenta. Ao realizar essa análise, uma boa profissional do Ayurveda vai identificar se existem sintomas físicos, mentais ou os dois. Essa profissional não pode se colocar nem no papel de psicóloga e nem no de psiquiatra, a não ser que ela seja formada aí também. Mas ela vai atuar dentro da perspectiva ayurvédica, que pode ser muito eficaz e é muito eficaz quando realizado um bom diagnóstico das causas do desequilíbrio. E parece óbvio, mas um grande diferencial no tratamento de ansiedade para o Ayurveda é eliminar a causa do problema, se for possível. A gente chama isso de Nidana Paravardhana, eliminar a causa. É claro que as causas da ansiedade são inúmeras e as mais diversas, desde vulnerabilidade social, enfrentamento de violência, passando por traumas, chegando nessa que a gente ouve falar o tempo inteiro, que ela é decorrência de um estilo de vida e de estresse cotidiano. E é a essa última que eu estou me referindo nesse episódio, eu não vou entrar nos casos mais complexos. Então bora lá! Além da remoção da causa do desequilíbrio, para o Ayurveda é preciso considerar que casos de ansiedade indicam desequilíbrios de algum tipo de dosha, do corpo e da mente. Do corpo, geralmente, é Vata dosha. Da mente, é Rajas. Na prática, o que isso significa? Se você tem crises de ansiedade por determinada doença, você precisa tratar essa doença para diminuir as crises de ansiedade. Se a causa continua, o desequilíbrio também persiste, ainda que apresente melhoras momentâneas em determinada fase da vida. Outro ponto fundamental é tratar os doshas ou o dosha que está em desequilíbrio com pacificação. A gente chama isso de Shamana Chikitsa, que nada mais é do que utilizar terapias e alimentos que contribuam com o reequilíbrio desse dosha. Então, por exemplo, para Vata dosha desequilibrado, é interessante utilizar a oleação do corpo e da cabeça, alimentos com sabores doce, azedo e salgado, mas tudo isso se a capacidade digestiva da pessoa estiver boa. Caso contrário, primeiro a gente cuida da digestão e depois a gente vai tratar a Vata. Quando essas alternativas não apresentam resultado, se a pessoa está num estágio muito grave desse desequilíbrio, aí a melhor coisa a fazer é sim o famoso Panchakarma, que a gente chama de Shodhana Chikitsa, tratamento então de purificação do corpo. Agora, além do corpo, quando o dosha da mente Rajas está agravado,
é interessante incorporar terapias que contribuam com discernimento, coragem e autoconhecimento. Se eu fosse então resumir esse tratamento de ansiedade do Ayurveda, eu diria que a gente pode pensá-lo em 3 etapas. Numa etapa de identificação de sintomas, outra etapa de identificação de doshas agravados e a terceira etapa, sim, seria a escolha da terapia adequada para cada pessoa. Para a gente identificar o dosha agravado e o tratamento específico para um determinado caso, é interessante realizar uma consulta com uma profissional do Ayurveda. Mas por hoje, eu vou te contar algumas sugestões que você pode colocar em prática já e diminuir a ansiedade no seu dia a dia, se você se enquadra esses quase 10% aí da população com crises de ansiedade. Primeiro, cuide do ambiente das pessoas que te cercam. Ambientes muito desorganizados aumentam nossa confusão mental, então manter o espaço limpo e organizado é legal e sempre que possível se aproxime de pessoas amorosas, com bom humor, que te tratem com carinho, respeito, alto astral. Lembre-se de que se você tem a possibilidade de ter um ambiente agradável e de escolher quem ocupa esse espaço, você já é uma privilegiada, então não jogue no lixo esse privilégio. Outra ação poderosa é incorporar um ritual de autoobservação. Sente-se sozinha, em silêncio, pelo menos 5 minutos de manhã e 5 minutos à noite. Ao sentar-se em silêncio, você vai levar toda a atenção, você vai fechar os olhos e levar toda a atenção para o seu corpo físico. Vai fazer um escaneamento do corpo, começando lá do seu dedão do pé e chegando até o topo da cabeça. O que você vai identificar nesse escaneamento? Qualquer desconforto, dor, tensão, qualquer incômodo que o seu corpo apresente ou que sua mente apresente. Quando você identificar esses desconfortos, você vai começar a aprofundar a respiração e imaginar que quando o ar entra, o ar vai direto nesse desconforto. E quando você exala, esse desconforto vai embora do seu corpo. Você vai repetir esse movimento para cada incômodo que você encontrar no seu escaneamento. Essa é uma prática muito poderosa e você vai utilizar 10 minutos diários para realizá-la. 5 de manhã e 5 à noite. Mas os benefícios serão incontáveis. Algumas pessoas conseguem até diminuir as crises de ansiedade ao longo do tempo, fazendo isso todos os dias. Outro ponto importantíssimo é observar quais são os gatilhos das crises de ansiedade que sente. E quando você aprende quais são esses gatilhos, consegue agir rapidamente ao sentir a crise se aproximar. Então, se você já sabe quais são esses gatilhos, você pode utilizar um exercício que eu gosto de chamar de vire a chave. Sabe quando a gente fala vira a chavinha? O que significa isso? A gente mudar a forma como a gente está percebendo determinada coisa. E como é que a gente faz isso em crise de ansiedade? Quando você percebe a crise se aproximando, você vai olhar para o primeiro objeto que estiver perto de você e você vai começar a focar nesse objeto e perceber cada detalhe, a cor, a textura, onde ele está, o que tem ao redor dele, cada detalhezinho, como se você tivesse que descrevê-lo para alguém. O objetivo é você mudar o foco da crise que estava chegando para esse objeto. Presta atenção no que eu estou falando, porque é só depois que você tira o foco da crise, que você leva a atenção para o objeto, que começa a sentir o seu corpo menos tenso, a mente mais distraída, mais relaxada, é que você pode começar a pensar em respirar de forma consciente. Eu vejo muita gente dizendo para as pessoas perto de crise ou no meio de crise de ansiedade, respira, respira, respira profundamente, mas essa ação, logo de início ou no meio de uma crise, ela tende a aumentar ainda mais a ansiedade, porque a pessoa não dá conta de respirar. Então, é necessário mudar a chavinha primeiro. Depois disso, quando a pessoa estiver mais calma, aí sim vale a pena investir na respiração. E, se possível, até fazer aquele exercício de escaneamento do corpo que eu acabei de ensinar aqui. Esses são exercícios simples, mas bastante eficazes para a vida cotidiana. Agora, lembre-se que eles não são tratamento para nenhuma doença ou desequilíbrio. Portanto, eu repito, um bom diagnóstico e um tratamento ayurvédico pode contribuir de maneira muito eficaz com o seu tratamento médico e com a psicoterapia. Agora, se você, além da ansiedade, tem aqueles mantras do tipo não consigo fazer tratamento natural ou isso não é para mim, aí é importante começar a mudar a chavinha aí também.
Permita-se priorizar a sua saúde, experimentar algo novo, experimentar viver de forma mais natural possível. Trocando em miúdos, priorize a sua saúde, o seu bem viver, cuide-se de forma integrativa, é muito bom. E aí eu tô aqui para compartilhar o Ayurveda, que contribui muitíssimo para esse estilo de vida. Vou aproveitar e fazer aí um merchan. Se você tem crises de ansiedade, uma boa pedida é o meu programa Detox com Ayurveda, onde você consegue limpar o corpo, aprender a realizar uma boa alimentação e adequar o estilo de vida para o seu caso, de forma gradual. Então você vai se sentindo cada vez mais o corpo mais rejuvenescido e as emoções mais equilibradas. Se você curtiu, entre em contato. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas, e eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!